Olá, internautas, eu dou boas-vindas e o meu agradecimento pela oportunidade de estar em contato com os senhores. Para mim é uma alegria muito grande poder falar alguma coisa, não propriamente de mim, mas principalmente que diga respeito a Patos de Minas, porque afinal de contas eu sou Patos, mas nós somos Patos. Meu nome é Dácio Pereira da Fonseca, filho de Elídio Pereira da Fonseca e Dona Alcena Gonçalves da Fonseca. Sou casado com a Dona Dilza, sou pai de 5 filhos. Desses 5 filhos, 2 já foram devolvidos, porque eles não nos pertenciam. E tive a felicidade de ter um pai que me apoiasse muito e principalmente, depois de muito tempo, vim a descobrir que ele se realizou em mim no desejo que eu realizei, meu próprio, de formar em Direito. Meu pai queria ser advogado. Eu tive a oportunidade de fazer o curso primário aqui na Escola da Dona Madalena, ginásio naquela época, Benedito Valadares, onde é hoje o Colégio Nossa Senhora das Graças. Depois, para fazer o 4º ano de ginásio, fui para Patrocínio, Dona Lustosa. Terminado o 4º ano ginasial, fui para São Paulo para fazer o curso clássico, onde eu me preparei e fiquei 2 anos. Sendo que o 3º ano clássico eu vim para Araguari, porque tinha que fazer o tiro de guerra e não era possível cumprir o serviço militar lá em São Paulo. E finalmente, em 1953, fiz o vestibular na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Tive a felicidade de ser aprovado logo no meu primeiro concurso e tenho hoje uma grande satisfação de pertencer a essa, não digo classe, nem categoria, mas a essa espécie de pessoas que têm no direito um verdadeiro sacerdócio. A minha escolha como candidato, eu posso dizer que foi um pouco tumultuada, porque a princípio eu não me entusiasmei com a ideia de ser candidato. Quer dizer, eu tinha muita consciência da minha limitação e tendo participado do governo do Dr. Valdemar, sabendo da situação que a prefeitura estava, não achei que aquilo fosse alguma coisa interessante para a minha vida, para o futuro e para o futuro dos meus filhos. Então, em vista disso, a princípio eu recusei, vários outros candidatos foram convidados, também recusaram, e a liderança política, então resolveu me atacar por outro lado, através do meu pai, né? Quando eu fui dizer para o meu pai, estão me chamando para ser candidato a prefeito, eu não tenho desejo de ser, e a hora que eles vierem aqui conversar com o senhor me ajudar a tirar o corpo fora, não quero, né? Tem meus motivos, né? Quando eu falei isso, meu pai falou, não senhor, você tem que aceitar, né? Não tem nem que discutir. Ora, a voz do meu pai sempre, para mim, foi uma voz definitiva. Foi então que eu aceitei participar da campanha, né? Existiam, nessa época, era ainda logo a organização daqueles partidos, Arena e MDB, e aqui eu aceitei também, levando em consideração que as 2 grandes forças políticas daquela época estavam me apoiando. Eu era um candidato, vou dizer, deles, né? Eu não era um candidato de mim próprio. O Pedro Pereira dos Santos e o deputado Binga, né? 2 grandes líderes que marcaram a nossa história. Então, em vista disso, foi possível enfrentar uma campanha como era feita naquelas épocas, com muita agressão, com muito discurso, comício, mas foi, sem dúvida, também um período eleitoral nosso muito divertido na minha vida. Hoje eu tenho grata lembrança da nossa campanha. Da mesma forma que todos aqueles que participaram comigo, os companheiros, correligionários, os amigos,
todos se lembram da nossa campanha, que foi uma campanha assim, alegre, desprendida e que deu resultado, porque eu era, afinal de contas, um nome desconhecido. Meu Dácio Pereira não, eu era filho do Ilídio Pereira. Quer dizer, então, mas graças a essa campanha foi possível uma comunicação e posteriormente a minha eleição. A nossa relação naquela época, e que continua até hoje, é da mais completa fraternidade, de amizade, de confiança, né? Que não houve motivo para um rompimento ou alguma situação de constrangimento. Não, sempre eu tive no Dr. Valdemar e no Dr. Arlindo grandes amigos e grandes companheiros. E para mim, então, hoje a nossa vida, quer dizer, eu não me considero um líder político, porque afinal de contas, eu hoje, há muito tempo, eu não pertenço a partido, né? Eu me desfiliei do partido ao que eu pertencia naquela época e não quis mais me reinscrever, porque a minha concepção de política, ela foge um pouquinho do que aquilo que eu gostaria que fosse. Então, como eu não posso mudar o mundo, eu, pelo menos a mim, eu me mudo ficando no meu canto. Na minha gestão, eu sinto dificuldade, porque há toda uma sequência. Porque, como eu disse, eu fui pego completamente desprevenido. Quer dizer, na minha época de estudante em São Paulo, eu cheguei a fazer algum curso de problemas municipais, patrocinado pela reitoria da Universidade de São Paulo, mas que totalmente diferente da realidade nossa, né? A realidade das prefeituras, como é até hoje. Principalmente a falta de recursos. Mas, aos poucos, a gente vai entrando nesse esquema, que era o esquema político dominante, e à custa de amizades que a gente tinha, principalmente no cenário político. Eu não digo aqui de deputados, porque o meu deputado, que era o deputado Binga, ele morreu logo no início do meu mandato. Mas eu tive grandes amigos, né, em altos postos, né, como por exemplo o Dr. Vando Borges, no Ministério dos Transportes. Ele foi secretário executivo. Ele me deu uma grande de mão nesse aspecto, e principalmente aliada à experiência dele, né, e o tempo que ele ficou como o segundo homem do Ministério dos Transportes, que naquela época, como é até hoje, um dos ministérios mais importantes do Brasil. Então, não só o Vando Borges, também eu procurei naquela época a Fundação João Pinheiro, onde eu tinha um grande amigo lá, me fala o nome dele, é Amorim, até falecido recentemente. Ele me deu também um suporte muito grande, porque todo esse trabalho da cidade de Dique, e mesmo da minha administração, ou qualquer administração que se preze, ela depende muito de um planejamento total. Porque eu me lembro exatamente quando no dia que eu tomei posse, no outro dia que eu fui a Belo Horizonte, pedi uns trilhos para fazer mata-burra aqui em Patos. A primeira coisa que o secretário falou assim: cadê o seu plano para usar esses trilhos? Eu não tinha plano. Voltei e nunca mais voltei à secretaria sem ter debaixo do braço um plano para isso. E o projeto de Cidade de Dique, o que ele exigia de nós, os participantes, as 15 cidades participantes, era planejamento em todo sentido, para que a filosofia do projeto de Cidade de Dique, que era muito dinheiro, muito dólar, empréstimo a fundo perdido, feito pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e pelo BID, Banco Mundial,
também de desenvolvimento, né? Mas tudo aquilo dependia de projetos. Agora, projetos que encarnassem essa mentalidade, o objetivo da cidade dique, de tornar Patos uma espécie de dique para evitar o êxodo para as grandes capitais, o inchaço para as grandes capitais. Como é que seria possível isso dentro do projeto Cidade Dique? É que Patos de Minas, entre as 15, criasse aqui condições de que o rurícola, o homem da zona rural, viesse para aqui e daqui não fosse para Belo Horizonte. Então, para vir aqui, e ele vinha aqui a troco de quê? De educação e de saúde, e de trabalho, e de melhoria de vida. Então, a cidade dique tinha por objetivo oferecer esse obstáculo, ou melhor, essa ajuda para esses que vinham vindo da zona rural ou de outros lugares. Então, com essa participação desses órgãos, e além da Fundação João Pinheiro, eu devo também falar na Fundação Faria Lima. A Fundação Faria Lima é uma fundação paulista de São Paulo, dentro dos moldes da João Pinheiro, de planejamento municipal. Tanto é que da vez que eu fui lá, eu cheguei a trazer um manual do vereador e um manual do prefeito, e várias sugestões, porque o autor desses dois manuais, ele tinha sido meu colega de classe, de faculdade, e hoje professor emérito de Direito Constitucional lá da USP, do Largo São Francisco. Então, esse foi o objetivo da Cidade Dique. Agora, eu reuni aqui todos os meus funcionários, né? Não pensei nisso que hoje eu ouço falar aí, de contratar uma consultoria. Particularmente, não vai aqui censura, mas eu acho que a consultoria é a melhor maneira de você não arranjar coisa nenhuma. Se eu tenho aqui um secretariado, e o secretariado é competente, ele é que vai aspirar, auscultar as nossas necessidades e o que nós precisamos. Então, desde plano mais simples, como criar uma lavanderia comunitária, como existia lá na Lagoinha, né, que prestou muito serviço, fechou, dava um emprego para muita gente, muitas senhoras, fechou a Lagoinha, porque hoje, depois disso, a prefeitura não quis pagar mais a luz que pagava para a energia elétrica. Padaria comunitária também, e também outro fato, a infraestrutura urbana, né, o saneamento básico, aquela região onde hoje é a atual rodoviária, naquela lagoa grande, a Lagoa Grande, que era mais próxima ali onde é o estadual, aquilo ali havia uma necessidade muito grande de rede de esgoto, porque toda a chuva que caía lá vinha para Paranaíba ou para a Avenida Brasil, e um desconforto danado. Da mesma forma que a água que subia, que caía aqui da Vila Garcia, ia ali para a bacia do Mamoré. Então foi em vista disto, e aproveitando também um plano já da época do Valdemar. O professor Valdemar, ele deixou aqui alguma coisa estudada, e por coincidência um grande sanitarista que foi meu colega de ginásio lá no Dom Lustosa, Dr. Honório, estou com a memória assim meio vacilante, mas Dr. Honório Pereira, que fez aqui um levantamento muito bem feito para evitar todas aquelas enchentes que existiam. Então, com esses dados e com o pessoal planejando, foi possível planejar tudo por tudo, na parte de educação, na parte de saneamento básico, a água já estava vindo a Copag, né, naquela época, não era Copasa. E Patos já começou a ser uma cidade preparada para conter esse êxodo e dentro daquilo que era o meu pensamento, né? Eu sempre ouvi dizer, eu gostaria de fazer um governo, mas um governo não para eu pensar na minha eleição, minha reeleição no outro ano, né? Eu saio da prefeitura, mas um governo que eu deixo para os meus filhos, para os meus netos. Daí o meu lema. Um governo visando as futuras gerações. Essa expressão não é minha, eu copiei isso, não sei de qual senador,
Mas é isso que o senador dizia, o estadista deve pensar nas futuras gerações. Agora o político pensa nas próximas eleições. Eu acho totalmente diferente. Na década de 70, nós tínhamos lideranças políticas, tinha um número reduzido de partidos políticos. Agora, hoje nós não temos tantas lideranças. Aqui em Paz vamos resumir, nós temos dois grupos, o grupo do Arlindo e o grupo do Elmiro, que também não estão tão encantados assim com a política, que é o que nos parece, né? Senão eles estavam mais ativamente participando. Então, agora hoje não, com essa pletora, com essa inflação de partidos, que eu acho isso nocivo, não é só nocivo, mas prejudicial. Eu acho que não existe democracia com esse pluripartidarismo. A democracia só é possível, isso até é a ideia de um colega meu também, constitucionalista, comentou as constituições, o ato institucional de 64, 66, naquela época da Revolução, e esse livro, a democracia é possível. Quer dizer, uma democracia é possível com um número mais reduzido de partidos, de preferência só 2, para que haja alternância no poder e e com respeito à dignidade e à liberdade humana. Aquilo que o Maritain sempre pregou, a filosofia dele, do humanismo de Maritain, hoje a gente não vê nenhum político falar nisso, de colocar a dignidade, o senso humano acima de outras coisas, inclusive que nos levam à capacidade da nossa própria vida. Eu acho que muita coisa poderia ter sido feita, mas eu pergunto, seria possível fazer? Essa que é a grande indagação. Uma prefeitura com um orçamento limitado, e limitado entre o compartimento na obrigação de verbas para a educação, para a saúde. Então, o prefeito daquela minha época, anterior a mim, e os atuais, eles não têm outra saída a não ser a agir dentro daquilo que eles têm de disposição. Agora, o prefeito, eu vejo falar muito em orçamento participativo. Eu acho muito engraçado isso. O que é que um cidadão que não entende nada de orçamento vai dar palpite em orçamento? Um sujeito que não sabe o quanto que a prefeitura arrecada e quanto que ela gasta. Como é que eu posso? Agora, pleitear a verba? Não, vamos deixar isso por conta de vereador. Agora, a situação nossa, então, é essa. O pacto federativo, a gente sabe essa palavra é mágica também, né? É ainda uma coisa a ser realizada. Os municípios receberem aquilo que eles devem receber, ou que eles arrecadam na participação deles, repartido com o Estado, repartido com a União, e para que todos possam, evidentemente, realizar os projetos. Esses projetos que se façam, eu me lembro o prefeito Binga, naquela época. Binga, quando era prefeito, antes de ser deputado, eu acho que foi um dos poucos prefeitos que encomendou ao professor Neves de Carvalho um projeto administrativo aqui para Patos. Mas esse projeto, ele nunca saiu do papel pelo seguinte, e as condições, Principalmente naquela época, na época do Binga. Depois da época de 64, quando houve uma reforma tributária em que os municípios ficaram recebendo muita verba, tinha dinheiro que sobrava, o prefeito nem sabia o que fazia, mas depois isso foi castrado, foi cortado, e voltamos à situação de penúria, de depender de ter um procurador, um despachante ou mesmo um deputado para atender a nossa região.
Quer dizer, a ideia que se pode fazer é a realidade que está imposta. Isso é fruto de quê? Nós somos quantos partidos hoje? 30 e tantos? Em via de quase 50. Agora, cada partido, né, com o seu diretório, com a sua liderança, etc., né, como é que é possível conciliar isso? Cada partido achando que pode consertar o município, que pode consertar sozinho, e com outra, sem elemento que tenha condições para aquilo. E o mais importante é a liderança, mas eu digo a liderança carismática, não é a chefia. Quer dizer, hoje, o que acontece com a situação política, vamos falar de Patos, né? Que é a do Brasil. Nós temos muito cacique para pouco índio, muito chefe de partido, né? Para nem tantos eleitores. Então, agora, a liderança carismática é aquela que nos leva a confiar no líder, no que ele fala, no que ele promete, ou se ele cumpre aquilo que promete. Então, hoje não existe. Vamos falar no panorama nacional. Se você me perguntar, me cite um nome de um líder político nacional. Igual ontem, 24 de agosto, poderia citar. Não, o grande líder foi Getúlio Vargas, sem dúvida, ao modo dele. Mas aqueles líderes antigos, Benedito Valadares, né, Milton Campos, tantos outros, as famílias que existiam, né, os Bias Fortes, os Andradas, aquilo tudo passou para diminutivo, os Biazinhos, os Andradinhas, e acabou que o carisma desapareceu. Hoje a gente não tem aí. E é por isso também que nós temos aí o grande vácuo na administração do Brasil, que é a educação, né? Na nossa liderança educacional brasileira, nós não temos educadores. Se eu precisar citar quem é fulano de tal, é bom de serviço, é bom educador, entende? Não tem. Nós temos técnicos no Ministério da Educação que cumprem a sua obrigação burocrática. Mas o planejamento, não. Isso, a condução da educação sob o aspecto científico, né? E o que é aquela que melhor educa, nós não temos educadores igual nós já tivemos, né? Quer dizer, os ministros da educação que são convocados, a gente nunca viu falar naquele cidadão como, vamos dizer, intelectual da educação, como educador. É difícil, né, fazer uma avaliação, né, calcular o que pode acontecer até amanhã, ou depois da manhã. Que essa incerteza, nós passamos agora de uma incerteza jurídica para uma incerteza política. Nós não sabemos o que pode acontecer, né? Nós temos aí um Supremo Tribunal Federal totalmente militante. E o que eu acho, não apenas isso, a crítica que eu faço ao Supremo Tribunal Federal não é só de ativismo político, mas de incompetência jurídica. Quer dizer, a grande totalidade dos nossos ministros atuais, eles não entendem nada de direito, né? E eu já tive a oportunidade de conferir isso. Uma conferência que eu fiz foi no voto daquele, eu esqueci até o nome daquele Pasquim, que saiu agora do eleitoral, um voto de 45 páginas dele, no mandato de segurança que foi impetrado pelo ex-presidente Lula. Não tem nada de jurídico naquilo, não tem citação, não tem... E outra coisa, os votos que eles dão, já tive a oportunidade também de pesquisar e de verificar. A experiência que eu tenho de fazer correção de trabalho, de conclusão de curso lá na faculdade, já me levou assim, a uma prática que o aluno apresenta um trabalho e fala, oh, isso aqui você copiou da internet. Tá? E hoje até existe programa que ele orienta a gente, isso aqui tá e tal, pau. Grande parte dos votos dos nossos ministros são votos tirados da internet, não de autores, de juristas estrangeiros, né? Ou nacionais, que nós temos muitos juristas de peso. Mas agora,
esses, por exemplo, um ministro que se critica muito, né? Esse que está sendo o atual ministro da Serviço Eleitoral, Supremo Tribunal Eleitoral. Quer dizer, ele é professor lá na minha faculdade, na faculdade onde eu formei. Mas o que ele ensina, o livro que ele tem, é totalmente diferente de tudo que ele fala aqui agora. Aliás, livro escrito com outros grandes juristas, como o professor Ives Gandra Martins, quer dizer, uma parceria, mas o livro que ele escreveu não serve para ditar, né? Então eu tenho hoje o meu desconforto com o direito hoje, que até inclusive esse ano eu estou completando 65 anos de formado. Eu tive a ideia do seguinte: todos os anos, 5 em 5 anos, a nossa turma se encontra lá em São Paulo. Eu falei, se for haver um encontro, porque já tem quase reduzido a zero o número dos sobreviventes, né? Eu falei, nos 65 anos agora, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou levar o meu diploma lá para a faculdade, que a gente faz uma visita à faculdade, e no diretor social, vocês me deram isso aqui de graça, recebi, foi muito útil, mas diante dessa situação não tá valendo nada. Vocês ficam aqui, que eu não quero, né? Então, agora, inclusive nesse meu próprio diploma, eu pus uma tarja negra nele, está de lado. Se você quiser ver isso, posso te mostrar. Sinal do meu luto, que é o luto de todas as pessoas que se empolgam com o direito, de ver essa bagunça jurídica que vive no Brasil. Quer dizer, hoje não temos segurança de nada, né? Nós estamos falando aqui a 3, né? Será que eu não posso ser censurado por conta disso? Então, é esse o aspecto que eu falo da situação atual do Brasil, né? Planeja, você fala assim, golpe, a quem que interessa o golpe? É fácil definir, mas eu acho que não é tão simples, e com outras forças armadas não estão dispostas a repetir o equívoco que cometeram, seguindo tanto tempo um período ditatorial como foi daquela época. Falar sobre a recreativa é um pouco difícil, porque já tive a oportunidade de dizer que, na realidade, a recreativa não existe. Não é possível existir uma coisa igual à recreativa. A recreativa foi um clube fundado numa época que a maioria dos clubes se chamava recreativa. Eu já vi clube recreativo em Araguari, em Itajubá, sempre o nome era recreativo. Então, um clube destinado a dar aquela necessária assistência aos nossos filhos, né? À nossa sociedade, tendo um ambiente sadio. E, quer dizer, como é que esse clube poderia se manter? Até nisso a recreativa foi original, porque ela é autossuficiente. Então a recreativa ela foi um marco, não só para mim, mas para grande parte aqui da nossa, não vou falar da nossa população, mas dos que passaram por ali, porque ali que começaram a nossa vida. Eu comecei o meu namoro com a Dilsa, foi lá, né? Ela era naquela época rainha, foi eleita rainha da recreativa, né? E vários outros, né, sócios que se conheceram, marido, noivo, noiva, marido e esposa, se conheceram na recreativa, porque na recreativa era o ponto de encontro para exatamente isso, a complementação da nossa família. Hoje o que nós não temos, hoje nós não sabemos para onde nosso filho vai, as nossas filhas vão, nem o que estão fazendo. Temos alguma luta, ela está na balada. Seria a resposta satisfatória? Então a recreativa, e até hoje ela está cumprindo isso, porque ela tem se mostrado viva, tem se mostrado atuante e procurando a aproximação dos sócios, né? Atraindo sócios que na realidade não estão mais interessados, né? Porque caiu de moda esse negócio de clube recreativo. Então, mas lá a recreativa, devido a essa estrutura dela, né, que não tem uma renda própria, né, tem um prédio próprio, né, e tem sobretudo
toda uma geração, aquela geração que começou na época do Malheiros e vai até hoje, com as atuais diretorias, né, que tem uma verdadeira devoção por aquilo que eles chamam de recreia.